Olá! Hoje eu vou iniciar falando sobre o livro de Eclesiastes. E o capítulo 1 diz que tudo é vaidade. Ele inicia da seguinte forma: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? A partir desse introduzir de uma palavra, o pregador aqui, que no caso é Salomão, que é filho de Davi e atual rei de Jerusalém, ele começa a fazer uma reflexão da vida do homem no geral. E nessa reflexão ele conclui que tudo é vaidade. E tal conclusão se dá após ele refletir que todo o trabalho que o homem faz e tem sobre a terra, todo o seu dispensar de energia e cansaço, visa alcançar um único objetivo: visa conquistar algo e receber elogio de outras pessoas por aquilo que ele possui, por aquilo que ele conquistou. Ele então passa a detalhar o esforço diário do homem nessa busca incessante para conquistar coisas e mostrando que tudo é vaidade. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então, nessa primeira conclusão dessa sua reflexão, Salomão ele chega à conclusão de que todos os dias o homem vive uma eterna mesmice, que todos os dias se passam cumprindo exatamente o que as gerações anteriores já fizeram e as posteriores continuarão a fazer. Então, que é acordar, agir durante o dia, trabalhar conforme a sua existência, conforme a sua capacidade de trabalho e a sua posição social. O dia, ele começa com o nascer do sol, o sol vai a pique, depois ele entardece até que se põe, e novamente esse ciclo não se termina. O vento sempre age da mesma forma, inclusive os rios todos correm para o mar. Mas ele faz uma advertência que é interessante, que o mar não se enche, embora todo o rio corre para o mar. Mas isso é porque a vida é cíclica. Se ele corre para o mar, com certeza a água vai evaporar e ela vai depois cair em forma de chuva, vai alimentar o rio, novamente vai voltar para o mar e novamente vai evaporar. Então tudo é uma mesmice, e essa mesmice ele descobre que ela é enfadonha. E aí ele continua dizendo: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, a segunda conclusão que Salomão chega é de que toda essa repetição é uma canseira. No entanto, não há quem consiga expressar ou fazer qualquer tipo de pronunciamento
ou demonstrar um descontentamento em presenciar essa mesmice acontecer todos os dias de sua vida. Sobre tal coisa, ninguém reclama. Isso porque, mesmo sabendo que tudo é uma eterna repetição, os olhos do homem não se cansam de ver a beleza do pôr do sol, o prazer do entardecer, o prazer de ter uma noite e descansar, sabendo que ele cumpriu as tarefas daquele dia. Ele também mostra que é impossível o homem cansar de ver a beleza do vento agitar sobre as folhas e por onde passa, e de ouvir o som das águas correndo pelos rios e o movimento do mar, das ondas do mar. Para o homem, embora tudo isso seja uma contínua repetição, seja uma eterna mesmice, a cada contemplação traz novas emoções e prazer ao homem, por poder contemplar novamente aquela repetição. E sendo repetitivo, não tem nada que um homem possa apontar e falar assim, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é novo. Ou então, tá vendo aquilo ali? Eu que criei. Não há como o homem pôr. Porque aquilo, ele já vem do passado, ele está agindo no presente e vai continuar a agir no futuro. Porém, nós muitas vezes não valorizamos aquilo que os nossos antepassados viveram e acabamos não aprendendo com o que eles viveram e repetimos no presente. E isso acontecerá também com as gerações futuras. Elas não guardarão em sua memória aquilo que nós estamos vivendo. Cada pessoa, ela guardará em si a sua memória, porque cada pessoa, ela vai viver a sua mesmice de uma forma especial. E continua o capítulo dizendo: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem, que para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. A terceira conclusão que Salomão chega nas suas reflexões, ele expõe que tanto na posição de rei e de pregador das manifestações divinas, ele gastou tempo e dedicou-se a compreender com sabedoria tudo o que acontece por determinação de Deus sobre a vida dos homens e toda a existência que há entre os céus e a terra. Quando ele diz que ele dedicou-se a compreender com sabedoria, ele quer dizer que ele procurou entender o que é que acontece, descobrir o que acontece. Depois ele entender como é que aquilo acontece e por que acontece. Qual o motivo que faz que aquilo aconteça? E uma vez que ele viu algo, que ele entendeu por que esse algo acontece dessa forma, ele adquiriu a sabedoria, porque ele teve algo para observar, ele estudou aquilo e Deus o iluminou para ele compreender aquela existência. Então, ele percebeu que tudo existe da forma que Deus fez. Não existe a capacidade do homem tentar consertar aquilo que Deus fez. Por exemplo, se Deus fez uma árvore torta, não tem como o homem endireitar aquela árvore. Porque ele pode até arrumar formas, tentar cercar elas de madeira para que ela cresça numa forma vertical. Mas lá em cima haverá um momento em que ela abrirá a sua copa. Se há alguma coisa que ela é pequena, que ela é miúda,
por mais que ele cultive e queira que ela fique às vezes alta, não há como ela ficar, sendo que a natureza dela é ser pequena, é ser uma forragem, é ser baixa. Então ele aprendeu que essas coisas não tem como o homem endireitar, porque falta a ele poder de calcular o que fazer para mudar essa mesmice que acontece sobre a terra, sobre tudo aquilo que está debaixo do sol. E ele continua dizendo: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. A quinta descoberta que Salomão fez foi que nessa busca por adquirir conhecimento, o entendimento e o colocar em prática essa sabedoria viva que ele tem, que coisa que ninguém antes dele teve, nem depois dele poderá ter ali na cidade de Jerusalém, na nação em que ele governou. E nem que fosse um entendimento para o bem, a sabedoria, quer dizer, a sabedoria, né? Ou que fosse para o mal, que é para a loucura. Ninguém estudou mais e procurou conhecer mais cada um desses pontos. Tanto a sabedoria boa, quanto a loucura, que é uma sabedoria má. E ele diz que o seu coração, as suas ações se voltaram até mesmo a conhecer e pôr em prática atos de desacertos, atos cometidos em bobagens e asneiras, a ponto de se ver correndo atrás do vento. Ou seja, fazendo coisas que não levavam a nada, não produzia nenhum benefício para ele, para o seu povo. Ele simplesmente gastou tempo estudando e pesquisando o para quê daquela existência. E no final de tudo, ele chegou à conclusão de que nada que o homem faça é realmente válido e inovador na vida. Tudo é apenas um ajuntar de aflição. É viver uma vida de tédio. Tudo isso mostra a pequenez do homem frente a toda a existência do mundo natural e do sobrenatural, que é governado por Deus. Bem, o que nós podemos entender de Eclesiastes 1 é que Salomão, de uma forma em geral, ele apresenta apenas uma reflexão sobre tudo o que acontece com o homem debaixo do sol e sobre a terra. Uma reflexão que envolve apenas a parte da humanidade do homem. O seu objetivo não é apresentar uma reflexão espiritual do homem com seu Criador. Isso para mostrar que todos os homens são iguais em sua estrutura e cumprimento de suas obrigações, embora ocupem cargos e posições diferentes. Sendo assim, não há um porquê do homem se gloriar em si mesmo ou menosprezar a sua existência. Tudo que ele vive ocorre exatamente como foi decidido por Deus, que o criou para acontecer, para ocorrer em sua vida, assim como vai acontecer e ocorrer na vida de outras pessoas, tanto nas gerações passadas, quanto na geração atual, quanto naquela que ainda há de vir. E a mesma coisa acontece com o sol, o vento, com o correr dos rios até o mar. Sendo assim, espero que essa mensagem de Eclesiastes 1 possa levar cada um de nós a refletir sobre a nossa vida no dia de hoje. Que não venhamos a nos deixar ser levados pela arrogância ou achar que somos mais
do que na verdade nós somos. Pois Deus é quem nos sustenta, assim como sustentou os nossos antepassados e sustentará aqueles que virão após nós. Porque tudo o que acontece sobre a terra acontece numa mesma mesmice. Acontece de uma forma repetitiva em ciclos, às vezes diários, às vezes semanais, mensais ou anuais. Fato é que a vida é uma eterna repetição. Há um pregador muito conhecido, que eu admiro demais, que expôs que Salomão escreveu Eclesiastes 1 com óculos escuros. Ele viu apenas o ruim, que aqui mostra um Salomão que percebeu que ele é fracassado na vida. Contudo, eu, Miriam Jaqueline, uma simples estudante da Bíblia, uma pessoa que teme a Deus, eu não tenho coragem de dizer que Salomão, ele usou óculos escuros para citar Eclesiastes 1. Ele apenas diagnosticou um fato que é notório, um fato que está aos nossos olhos, que não tem como o homem fugir daquilo. Nós temos corpo, alma e espírito. Salomão em Eclesiastes 1, ele tentou mostrar o que é que o corpo do homem ele faz, a labuta que ele tem por causa da busca de sua alma. Em momento nenhum ele usou para refletir a sua experiência com Deus. Ele apenas mostrou como é que o mundo acontece e que ele descobriu que isso tudo é uma vaidade. Sendo assim, eu espero que você possa levar em consideração essa minha observação e não pensar que Salomão aqui fez uma reflexão de uma pessoa derrotada, uma pessoa entregue à sua mesmice, aos óculos escuros da vida. Não, Salomão apenas constatou um fato e que esse fato possa nos fazer ser pessoas melhores, porque se a vida é uma mesmice, que ela seja para o bem meu, seu, de todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se possível, vá no YouTube, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Obrigada.